Nossos cumprimentos a todos. Vamos rever hoje a parábola Os Trabalhadores da Última Hora, descrita em Mateus no capítulo 20, versículos de 1 a 16. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. E ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Aproximando-se então, os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionastes comigo receber 1 denário pelo dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é, então, lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados, e poucos os escolhidos. Esta parábola tem alguns pontos mais ou menos claros, com os quais devemos principiar nossos esforços interpretativos. Trata-se de vários pontos que ligam os elementos da história com reinos dos céus. O pai de família seria Deus, a vinha, o universo, os trabalhadores, os seres humanos, o trabalho na vinha, o trabalho no bem, as horas, qualquer período do tempo, o salário, a felicidade. Para entendermos a parábola, comecemos atentando para o seguinte: o pai de família pagou aos trabalhadores da primeira hora exatamente o valor combinado, de modo que não os prejudicou, como ele mesmo lembrou quando eles se queixaram. Um outro ponto abordado é que o senhor da vinha justifica sua ação, dizendo que foi um ato de bondade. O denário que mandou dar
aos que foram convocados mais tarde seria, pois, parte da remuneração pelas horas que trabalharam e parte auxílio espontâneo. A diversidade dos grupos de trabalhadores da parábola indica a diversidade dos seres e das tarefas a desempenhar em cada estágio da sua evolução. Deus reconhece essa diversidade, convocando cada um a seu tempo para as tarefas adequadas ao momento. E contanto que haja disposição para o trabalho, todos recebem o fruto de seus labores, por mais modestos que sejam. Não espera o Senhor que, num dado dia, todos desempenhem a mesma tarefa. A meta de todos deve ser a de colaborar cada vez mais na obra divina, mas a convocação divina leva em conta a capacidade presente de cada um. A nós cabe estar permanentemente dispostos ao labor. A igualdade dos pagamentos que cada trabalhador de boa vontade recebe reflete a bondade divina, que valoriza tudo aquilo que venhamos a fazer na obra do bem. Não ressaltou Jesus esse ponto na expressiva parábola do óbolo da viúva, bem como no comentário de Kardec a essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6, no capítulo 13. Uma outra virtude veladamente evocada pela parábola é o desinteresse. Conforme notamos, os trabalhadores da última hora e todos os demais que foram convocados depois do início do dia aceitaram a oferta de trabalho sem perguntar quanto ganhariam. Do mesmo modo, nossa meta é fazer o bem pelo bem, tão logo a ocasião apareça, e não por cálculo, contabilizando os benefícios que dele nos advenham. Kardec sabiamente inseriu um estudo sobre esse ponto logo após a referência ao óbolo da viúva, no item 7. Todo esse capítulo, aliás, contém reflexões valiosas sobre o assunto, complementando as fundamentais elucidações contidas na seção inicial do capítulo da perfeição moral no Livro dos Espíritos. O espírito Constantino, na sua mensagem no Evangelho, no capítulo 20, item 2, ele faz a seguinte observação: que dizer então daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos? Que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os que nele confiaram, abusado da inocência e que, enfim, se acha cevado em todas as ignominias da humanidade? Que será desse? Bastar-lhe-á dizer à última hora: Senhor, empreguei mal o meu tempo, toma-me até o fim do dia, para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não, o Senhor lhe dirá:
não tenho presentemente trabalho para te dar. Malbarataste o teu tempo, esqueceste o que havias prometido, já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender, e quando te achares bem mais disposto, vem ter comigo, e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. E perguntamos, seriam os espíritas os trabalhadores da última hora? Numa leitura atenta a este trecho, vemos primeiro a frase inicial que qualifica os espíritas, bons espíritas. O adjetivo bons em geral passa quase despercebido. Logo, a frase não diz respeito aos espíritas em geral, mas aos bons espíritas. E todos conhecemos a impressionante lista de qualidade dos bons espíritas, quando Kardec registra no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, nas seções O Homem de Bem e os Bons Espíritas. Que podemos dizer a respeito dos espíritas que ainda não podem ser tidos como bons? Estes são os que, não obstante terem as luzes dos princípios espíritas ao seu alcance, ainda resistem indolentemente a trabalhar, ou a trabalhar tanto quanto sua condição permitiria, ou aqueles em condição mais lastimável, que não se esforçam em emendar-se. E concluiremos com a recomendação do Espírito de Verdade, do qual nos diz: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Ditosos hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhe dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. E assim concluímos, desejando a todos muita paz e harmonia em todos os lares. Muito obrigada.